comecei sem querer, né? Estava estudando odontologia, estava no segundo ano do curso de graduação e aí os professores começam a perguntar quais alunos teriam interesse em participar dos trabalhos deles. E aí tinha uma área específica, que é a área que eu trabalho hoje, de periodontia, que eu de alguma maneira já estava começando a gostar. E aí surgiu a oportunidade de entrar no trabalho, na época com animais. Então foi tudo muito novo, de repente, muito rápido. E aí, assim que eu comecei, quando eu vi eu já estava no biotério, né, o lugar onde os animais ficam, começando a trabalhar com eles. Foi bem sem querer. Eu sou dentista, né, então trabalho com a boca e mais especificamente ao redor dos dentes, né, porque a minha área é periodontia, né, então os tecidos que dão sustentação ao dente, não o dente em si. Tá? Então a minha linha de pesquisa é dentro da área de periodontia. E o que eu pesquiso muito ao longo desse tempo é a relação, na verdade, da doença da gengiva com a saúde do corpo. Então tem bastante relação, tudo que acontece na boca reverbera no corpo, tudo que acontece no corpo reverbera na boca, especialmente na gengiva. E aí a gente estuda muito isso. Não só eu, como no programa de odontologia de pós-graduação, é uma das linhas mais fortes que a gente tem lá. Eu sou natural do estado de São Paulo e aí quando eu cheguei aqui no Maranhão há 15 anos atrás, eu acabei trazendo a minha bagagem de antes, né, de uma realidade diferente, um grupo diferente de pesquisa. E durante um período eu me sentia até um pouco dividido e o meu memorial fala bastante sobre isso, né? Então, a minha realidade antiga com a nova realidade. Mas com o passar do tempo eu fui me integrando, fui entendendo melhor as potências que a gente tem aqui no programa da UFMA, que são muitas. Fui me adaptando, fui conhecendo mais os grupos, outros professores, eles também me conhecendo. E eu acho que o projeto que eu trabalho atualmente é o resultado de toda a minha experiência. Ele é um projeto que investiga indivíduos com síndrome de Down, é uma população que tem uma prevalência, dentre as síndromes genéticas, uma das mais prevalentes, né, e que eles têm muitas questões de saúde, tanto geral e que, como eu já disse, reverberam na boca. E a gente vem estudando eles já faz uns 5 anos, né, então já temos alguns resultados bastante interessantes, que fazem essa relação, que tudo que acontece na boca tem a ver com algumas deficiências que eles já nascem, né, e algumas que vão acontecendo ao longo da vida. Então, por exemplo, os indivíduos com síndrome de Down, eles têm um envelhecimento precoce. Então, isso tem várias repercussões, inclusive na boca. E além de serem verdadeiros anjos, porque eles são muito livres de maldade, então é um prazer poder trabalhar com eles nesse sentido humano. Então, acho que é o projeto em que eu consigo trabalhar com algo que eu qualifico como muito importante, muito relevante para pessoas que precisam muito. Então é uma ciência que eu consigo fazer hoje muito aplicada para a população. E acho que mas a gente precisa de tempo para chegar nesse lugar, aprender, entender o meu papel como professor, como cientista. E acho que hoje eu consigo fazer coisas que eu me orgulho muito, assim. E esse é o projeto que para mim culminou com todas essas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Trabalhar com os indivíduos com síndrome de Down veio de um projeto anterior que a UFMA tem, que o programa de odontologia tem, que trabalha com adolescentes, com crianças, a relação da mãe com o filho, como o ambiente em que o indivíduo nasce, ou até antes dele nascer, influencia na saúde dele, tanto sistêmica quanto da boca. E aí, quando eu entrei nesse projeto, foi muito interessante eu poder entender melhor essas relações e a gente está trazendo esse olhar para os indivíduos com síndrome de Down. Então, nesse primeiro momento, a gente vem estudando vários parâmetros antropométricos, né? Então, por exemplo, medidas do corpo, aquelas que a gente faz também, né? Peso, IMC, exame de sangue, né? Lipidograma, glicemia, tudo que fala bastante sobre a saúde geral, e aí a gente está cruzando com dados da boca. Então, o que isso tudo tem a ver com o tanto de doença gengival e até de dente que esses indivíduos têm, né? Então, a gente já tem alguns dados que mostram que
tem alguns parâmetros do exame de sangue que se replicam com mais sangramento gengival, por exemplo. A gente tem outros dados que mostram que medidas de circunferência do corpo têm a ver com mais doença da boca também. Isso acontece em outros tipos de população, mas também nos indivíduos sindrômicos. Agora a gente está estudando a relação de doenças do coração, que eles também têm muita, né, com a doença da boca. Alguns marcadores de envelhecimento neurodegenerativos, né, então podem representar, por exemplo, um Alzheimer. Então a gente também vai estudar a relação da doença da boca com esses marcadores de doenças neurodegenerativas e a dieta deles, né? Então, tudo que a gente come influencia na saúde do corpo e também na saúde da boca. Então, como isso acontece nesses indivíduos com síndrome de Down tem sido o foco mais atual desse momento do projeto. Trabalhar com pesquisa é desafiador, trabalhar com seres humanos é um pouquinho mais, porque de alguma maneira nós dependemos na disponibilidade deles de participarem, de emprestar a informação que o corpo deles apresenta para a ciência. Eles precisam estar disponíveis durante um bom período de tempo, né? No caso da síndrome de Down, são indivíduos com necessidades especiais e que ainda tem muito preconceito, às vezes é difícil de tirar de um lugar, a família já passou por algumas coisas, às vezes fica um pouco receosa. Então a gente teve essa dificuldade em alguns momentos, né, de conseguir chegar nesses indivíduos. Mas a gente conseguiu um número, se não é muito grande, mas um número, acho que com alguma representatividade dessa população aqui em São Luís. E o trabalho é em grupo, né? Eu tenho que agradecer aos alunos, que são eles que fazem os trabalhos. Eu sou a pessoa que fica por trás, pensando algumas questões, questionando, mas quem faz o trabalho duro mesmo de ir para fora, achar paciente, examinar e ir para o laboratório são os meus alunos. E eu tive vários excelentes ao longo da minha carreira, é uma grande sorte que eu julgo ter. E na hora de analisar os dados a gente tem que trabalhar bastante e ver e tentar entender o que eles estão realmente mostrando para a gente. E a gente tem uma dificuldade de publicar, é uma dificuldade que vem se apresentando cada vez mais, tem muita gente, muito trabalho, muita revista. E para a gente mostrar os nossos resultados e dizer para a revista que eles são importantes, por vezes é desafiador também. Mas a gente vem conseguindo fazer. Lá no programa de odontologia, vou falar pelo programa, porque não posso falar só por mim, especialmente nesse aspecto. Nós somos muito gratos à FAPEMA de maneira geral, né? Eu não sou o primeiro prêmio FAPEMA do programa, não serei o último certamente. Eu individualmente já tive vários apoios de bolsas a financiamentos de equipamentos e de projetos, inclusive esse projeto da síndrome de Down é um projeto apoiado pela FAPEMA, inclusive com bolsas para fora do país e tudo mais para alunos, né? Então assim, eu acho que recentemente agora a gente tem os editais para apoiar até a publicação de artigos, que a gente também está recebendo esse apoio, porque é caro publicar muitas vezes, porque é tudo em dólar, né? Então é uma quantidade boa de dinheiro para a gente conseguir publicar. Então, eu creio que a FAPEMA tem conseguido nos auxiliar em todos os estágios, né? Tanto financiar equipamento, que é muito caro, financiar os projetos, né? Material de consumo, que a gente precisa de reagente, de material para atendimento, etc. Até softwares a gente já conseguiu. As bolsas, tanto para os alunos de mestrado, doutorado, iniciação e para os professores para pós-doutoramento, também já vem acontecendo. Nós temos hoje pós-doutorandos no nosso programa que recebem bolsa da FAPEMA também. Então acho que em muitas das vertentes que a ciência precisa de apoio, a FAPEMA vem conseguindo nos apoiar. Voltando a falar do projeto da síndrome de Down, eu espero que a gente tenha como resultado ter mais tijolinhos. Eu gosto de falar assim, né? São tijolinhos, a gente não vai saber de tudo, mas que cada artigo que a gente publique traga uma nova informação que os profissionais de saúde, não só os dentistas, mas os terapeutas, todos que têm que acompanhar esses indivíduos, os médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que cada vez mais nós da saúde, independente da nossa formação, entendamos que a saúde é integral, não é só a boca, não é só o braço, não é só o pulmão, está todo mundo conversando o tempo todo. E que na nossa linha a gente traga mais informações da doença da boca dentro desse contexto. Então, que esses indivíduos possam ir mais ao dentista, que eles tenham mais acesso
ao atendimento odontológico e que os outros profissionais entendam a importância dessa troca de informações que a gente precisa ter, e a gente vai conseguir abordar melhor esses indivíduos e melhorar a qualidade de vida deles, que eles têm, graças à ciência e às ciências da saúde, vivido cada vez mais tempo, e eles precisam viver mais tempo e com mais qualidade. Eu acho que todo mundo que vem trabalhando com eles quer isso, que eles consigam viver bem e com mais qualidade de vida. Acho que fazer ciência, como tudo na vida, não é só ciência, tem que exigir paixão, tem que acordar e falar, eu gosto de fazer isso. Como tudo na vida também, não são só flores, vão ter vários dias bons para talvez mais dias ainda em que a gente não tem o resultado que a gente espera. Tem que trabalhar em equipe, tem que ter uma equipe boa de professores, uma equipe boa de alunos, tem que cooperar muito com o seu programa, com outros programas, ir atrás, ter cara de pau, de ir atrás de financiamento, falar que a sua ideia é legal, não desistir, arriscar para todas as revistas, para todas as agências de fomento, para a FAPEMA, que sempre tem fomento, e paciência, né? Acho que a paciência é muito importante, os resultados não vêm em um mês, são anos de trabalho para que se consiga ter uma informação com uma relevância interessante, e por vezes é a vida inteira olhando um assunto para ajudar um pouquinho na construção do conhecimento.